Quando você vai fazer um projeto de uma residência, você tem várias etapas. Uma das etapas é calcular a iluminação. A NBR 5410 fala assim: para você calcular a iluminação, você vai ter que primeiro calcular a área. Aí, em função da área, você determina a potência que você vai deixar disponível na sua instalação para aquela área. Então, para a gente começar a determinar a potência que nós vamos deixar para aquele espaço, cozinha, banheiro, sala, área de serviço, nós vamos começar calculando a área desse espaço. Cálculo de iluminação. Cálculo de iluminação. Primeira coisa que a gente faz, calcular a área do cômodo. Calcular a área do cômodo. Então, para a gente relembrar que nem todo mundo lembra desse cálculo de área, nós calculamos a área do cômodo assim. Eu tenho um cômodo aqui, ó. Pode ser um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha. Eu tenho ele aí. Aí eu vou pegar e calcular a área. O que é calcular a área de um cômodo? Calcular a área de um cômodo é calcular esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui é a área. Esse espaço é a área. O espaço dentro, todo o espaço representa a área. Então, para iluminar, eu ilumino área. Eu ilumino aqui. Quando eu acendo a lâmpada, eu ilumino todo esse espaço. Por isso que eu tenho que calcular a iluminação pela área. Aí eu tenho, num cômodo eu tenho aqui o comprimento, a largura. O comprimento e a largura estou considerando um cômodo retangular. Tá? Então aqui é o comprimento. E aqui é a largura. Vamos supor que aqui eu tenho 4 metros e aqui eu tenho 6 metros. Tá? Então é retangular. Pois 4 por 4 seria... Como que eu calculo? Eu pego o comprimento, multiplico por largura. É igual a área. Pronto. Essa é a fórmula. Tá? Aí se esse cômodo for de formato triangular, eu vou lá, acho como calcular a fórmula para calcular a área de um espaço triangular. E se for peitado, né, calcula conforme a geometria do espaço que você tem. A verdade é, você tem que calcular a área. Normalmente, 90% dos cômodos são quadrado ou retangular, que se calcula do mesmo jeito. Calcula do mesmo jeito, multiplica um pelo outro. Aqui eu tenho comprimento, eu tenho 6 metros. Multiplico por 4 metros de largura, eu vou ter quantos? 24 metros quadrados. 6 vezes 4, 24, metro vezes metro dá metro quadrado. Tá? 24 metros quadrados eu tenho de área aqui. É igual um terreno, né? A gente fala, tem um terreno de 10 por 35, dá 10 por 35, 350 metros quadrados, multipliquei um pelo outro. A mesma coisa aqui, eu tenho 6 por 4, tenho 24 metros quadrados. Então, para calcular a iluminação, eu multiplico primeiro essa área do cômodo. Primeiro passo.
Calculei a área do cômodo. Aí depois nós vamos seguir a regra. Tá? A regra é assim. Até 6 metros quadrados. Tá? De 6 para menos. 1 metro quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. Até 6 metros quadrados, eu determino sem VA. Para cálculo de... Não vou colocar determino, vou colocar disponibilizo. O nome é mais complicado, né? Mas vai ser esse mesmo. Disponibilizo. Vou gastar no português. Disponibilizo. Acho que é isso. Sem VA. Então, até 6 metros eu disponibilizo sem VA mínimo. Ou seja, vamos supor, eu tenho aqui, vamos calcular alguma coisa que dá 100 VA, aproximadamente 6 metros, aliás, 2 por 3, 2 por 3, 6, tá? Então vamos lá, 2 por 3, tá? Um cômodo com esse espaço, com essa característica aqui. Eu tenho 3 de comprimento e 2 de largura. Legal? Então, 2 vezes 3 dá 6 metros quadrados. Então, metro por metro, 6 metros quadrados. Bom, ele falou que até 6 metros, 6 metros. Eu considero, eu deixo sem VA. Vamos ver para que serve essa potência. Vamos ver para que serve essa potência. Eu deixei sem VA, então vou lá e coloco, ó, nesse cômodo aqui, eu tenho que deixar no mínimo sem VA. Aí vem a primeira pergunta, posso deixar 80 VA nesse cômodo? Não, que esse é o mínimo. Esse é o mínimo. A norma só fala de mínimos. Porque o máximo? O máximo você coloca o tanto que você quiser. Para que não fique uma instalação esquisita, que o eletricista atendeu ao cliente que queria não gastar nada praticamente para fazer a instalação ficou totalmente fora de norma, então a norma fala, ó, você pode fazer o que você quiser, daqui para frente, daqui para trás quem manda sou eu. A norma determina o mínimo e o máximo é conforme as suas condições e necessidade também, né? Aí o que acontece? Eu posso deixar 80 VA para esse espaço aqui, para iluminar esse espaço? Não, não posso. Eu posso deixar 200 VA? Posso? Eu posso deixar 200. Porque 200 é maior que 100, né? Maior que 100 eu posso colocar 200, 300, 400, o tanto que eu quiser. Qual a diferença então? Por que a norma está falando isso daqui? Por quê? Se eu deixar 200 VA nesse espaço, no meu projeto eu vou escrever lá o cômodo 2x3A, XA, o cômodo XA, que é 2x3, eu coloquei lá 200 VA. Eu vou lá considerar 200 VA. Na hora que eu somar todas as potências da casa inteira, eu vou saber quantos VA eu deixei para potência de iluminação, quantos VA eu deixei para potência de tomada, quantos VA eu deixei para chuveiro, quantos VA... Aí, na hora que eu somar todos os VAs, aí o que acontece? Eu vou conseguir achar corrente, achando a corrente eu acho o disjuntor, achando o disjuntor eu acho o fio, achando o fio eu acho a entrada, eu preciso da entrada de tantos ampere, 110, 220... Então tudo começa por aqui, tudo começa por aqui. Que tamanho que é essa casa? É uma mansão ou é um quartinho? É diferente um do outro. Aí tudo começa com distribuir potência para cada espaço. Ah, eu sou obrigado a acender uma lâmpada de 100 VA aqui? Claro que não. Claro que não. Eu posso nem pôr
aqui eu não vou pôr lâmpada, tem um soquete lá em cima, mas eu não vou pôr lâmpada, não vou pôr nada. Mas tem CNVA, se eu escolhi o mínimo, tem. O projetista, quando ele foi determinar, ele falou, aqui vai ficar sem VA, aqui vai ficar tanto, aqui tanto, tanto, tanto. Então, aqui está disponível sem VA para cá. Se alguém quiser usar, pode. E se alguém não quiser usar, só não usar. Eu tenho chuveiro lá no banheiro. Eu posso ligar? Ele posso. Ele deve funcionar sem quebrar a instalação, sem acontecer nada? Tem que fazer, porque foi projetado para funcionar. Aí eu sou um cara econômico, eu tomo banho frio e não vou usar chuveiro. Não tem problema, o chuveiro continua lá, a instalação continua disponível para funcionar aquele chuveiro para quando, ou se alguém quiser usar. Então a disponibilidade é isso é disponibilidade. Eu estou deixando sem VA e posso até não estar usando. Ou posso ter uma lâmpada de 77 watts, 7 VA daquelas PL, entendeu? Ou lâmpada de LED, lógico. Eu deixo uma lâmpada aqui de 7 VA. Bem menos que 100. Ótimo. Minha instalação está de boa. Tem potência sobrando, disponível à vontade, que pode ser usado em outro lugar ou aqui mesmo. De qualquer forma, a instalação, se alguém precisar usar o mínimo, ele pode usar. Então é isso. A parte de mínimo. A parte de mínimo é isso daqui. Então tem que entender muito bem o que significa. Eu deixei sem VA para esse quartinho. Tá, legal. Eu tenho que usar? Não. Eu só deixei. Eu considerei que se podia usar. É obrigado a considerar. É obrigado. Não é um gosto. Ah, mas eu quis mais. Tudo bem. Lá no meu projeto eu coloco para esse 200 VA. Na hora de eu contar, percebe? 200 VA é uma corrente maior do que 100 VA. Se é uma corrente maior, na hora de eu somar as correntes, eu estou considerando a corrente maior. E na entrada de força vai ser tudo computado.